Shalom, queridos, graça e paz, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos nele. Amém. Bênção estarmos aqui chegando em mais um Shabat, seguindo nessa caminhada do jejum. Ontem tivemos nossas células familiares, foi muito lindo. Roberta, bom dia. Deus abençoe. Lúcia, bom dia. Shabbat Shalom, bom dia. Glória a Deus, bom dia. Estamos aqui mais um dia, começando com um devocional, começando com a palavra do Senhor e caminhando nessa construção do propósito de Deus para você. Nós vamos iniciar uma nova pequena série que o tema plantou no homem a eternidade. Deus plantou no homem a eternidade. Bruna Lima, bom dia. E nas próximas 4 reuniões, nos próximos 4 dias, nós vamos trabalhar em cima dessa sequência que Deus plantou no homem a semente da eternidade. Chagas, bom dia. Deus abençoe. Que gostoso foi ontem as nossas células familiares. Todo mundo participando, uma palavra muito forte. O nome, a palavra, o nome e o sangue, armas de libertação para as nossas vidas. Gabi, seja bem-vinda, Deus abençoe. Cida, bom dia. Deus abençoe cada um de vocês que já chegou. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, muito bom. Márcio, Deus abençoe. Bom dia. Deus abençoe cada um de vocês. Você que já chegou, se puder, compartilha com mais 1, 2 ou 3 contatos seus. Convide para a reunião. Vai ser uma bênção esse devocional nessa manhã. Nós vamos entrar agora nessa sequência de 4 dias falando sobre a eternidade plantada no coração do homem. Dentro da série Propósito de Deus para você, entendermos que a nossa vida, ela vive para cumprir um propósito. Então, quando nós entendemos o propósito da vida, quando nós caminhamos no propósito da vida, tudo fica muito mais simples, tudo tem sentido. Elisa, bom dia. E não ficamos, como diz o apóstolo Paulo, eu não corro como quem dando soco no ar. Contudo, eu esmurro o meu próprio corpo, reduzindo a escravidão, para que depois de pregar, eu não venha a ser reprovado. Ou seja, Paulo diz, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito na minha vida, tenho um prêmio de uma soberana vocação e eu prossigo para esse alvo. Deixando as coisas ficarem para trás, eu olho para frente. Caleb viveu até os 95 anos pela montanha dele. Havia um alvo. Deus me criou nessa geração para conquistar uma terra, para estabelecer uma geografia santificada para minhas gerações. Então ele sabia o propósito da vida dele. E mesmo com 85 anos ele dizia, eu me sinto com todo vigor, eu me sinto com toda a força para subir, guerrear, para voltar, para estabelecer aquilo que eu creio que Deus tem para a minha vida. Maria, bom dia. Testemunho lindo, Maria, que você trouxe ontem para nós. Tati, bom dia.
Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Então, Claudinete, bom dia. Então, quando nós começamos a entender essa questão do propósito, e é por isso que estamos construindo, veja que o objetivo desses devocionais durante o jejum é que o jejum ele vai desconstruindo algumas coisas velhas em nós, mas nós precisamos construir aquilo que Deus tem para nós. E dentro dessa série Propósito, construir em você aquilo que realmente a palavra do Senhor nos mostra do real sentido da sua vida. Pastora Flávia, bom dia. Luciene, bom dia. Regina, bom dia. Bom dia a todos. E então veja, o jejum ele vai desconstruindo em nós algumas fortalezas, ele vai desconstruindo construções equivocadas na nossa vida, na nossa carne, porque a Bíblia diz que aquele que anda segundo a carne e ele satisfaz os desejos da carne. Quais são os desejos da carne? Quais são as obras da carne? Então tem Gálatas 5 mostra uma série de obras da carne: porfias, divisões, invejas, prostituição. Bom dia, pastora Cláudia, bom dia, Débora, bom dia, Mônica. E então, segundo a carne, nós vamos construindo coisas que não tem nada a ver com o propósito para o qual eu fui criado. Então, o jejum ele vem para desconstruir todas estas coisas, para quebrar em nós tudo aquilo que realmente nos afasta do centro do propósito de Deus. Conceição, bom dia. Marisa, bom dia. E uma vez desconstruído aquilo que não vem de Deus para nós, precisamos construir, edificar casa para Deus. Carlos Eduardo, bom dia. Edificar casa para Deus com todos os princípios sobre um fundamento. Então, o apóstolo Paulo diz que quando nós, construindo sobre o fundamento que é Jesus, não lançando mão de outro fundamento, mas no fundamento que é Jesus, nós construímos com ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Toda essa obra ela será manifestada e ela será provada pelo fogo. Tudo em nós que passando pelo fogo permanecer, então são obras eternas, obras de justiça que vão permanecer. Se a obra de alguém se queimar, se aquilo que for apresentado para Cristo queimar e não sobrar nada, então nós sofreremos um dano, ou seja, ficaremos em dívida e passaremos por um processo de perdas, de disciplinas. Mas se a obra de alguém permanecer, então esse alguém cumpriu um propósito e ele também será gloriado, ele será glorificado aqui na terra. Amanda, bom dia. Lígia, bom dia. Larissa, bom dia. Noni, bom dia. Então, haverá um período em que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para que as nossas obras feitas no corpo, elas possam ser julgadas. Elas vão passar pelo fogo no tribunal de Cristo. Todos os crentes vão chegar. E depois disso virá o milênio. O que é o milênio? Um período de 1000 anos em que o Pai vai glorificar o Filho na terra. Porque o Filho, que agora está coroado em glória, e só tem coroa nos céus, guarde isso, só tem coroa nos céus quem passou pela terra e venceu. Aqueles que enfrentaram sofrimentos, aqueles que enfrentaram angústia, à semelhança de Cristo, venceram, então hoje tem coroa. E qual é o objetivo? Qual é o objetivo de tudo isso? Da mesma forma que o Filho glorificou o Pai através dos seus sofrimentos, da sua entrega diante das nações, o Pai vai glorificar o Filho diante das nações. Por isso que Jesus diz: aquele que
quer vir após mim, aquele que quer viver o mesmo que eu vivi, então tome sua cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Por quê? Porque no nível da entrega que você tiver, no nível da renúncia como Jesus fez, ele também vai dividir essa glória com você. Bom dia, Beth Santana, bom dia, Ana Ribeiro, bom dia, Marcelo, amém, queridos? Rodrigo, bom dia. Então a gente precisa ter isso em mente. Vamos edificar casa para Deus, porque quando nós entendemos tudo isso, nós vivemos uma vida muito mais simples, uma vida direcionada pelo Senhor. E eu quero começar lendo o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem, colocou no seu coração, colocou no meu coração. Olha o que Deus plantou, a semente que Deus plantou. O homem, ele foi criado mortal para viver eternamente. Deus não cria nada com prazos de validades curtos. Tudo que Deus cria é para a eternidade. Então, o homem foi criado mortal. Em Hebreus capítulo 2, versículo 7, diz que nós fomos feitos um pouco menor que os anjos, mas de glória o Senhor nos coroou. Então, o homem nasceu coroado em glória porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas um pouco menor que os homens, do que os anjos. Por quê? Porque Deus nos deu um corpo. Deus nos deu um corpo. E esse corpo que Deus nos deu, ele, ao mesmo tempo, nos diminui, ele nos possibilita. Porque esse corpo que nos diminui é o que nos possibilita ser regenerados. Enquanto estivermos no corpo, nós temos como ser regenerados. Rosângela, Rosinha, bom dia. Então, veja, esse homem que foi feito mortal por causa do corpo, Deus criou nele, Deus o fez para viver eternamente. E por isso, o Senhor colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. O desejo profundo pela eternidade. Com a queda do homem, nós vamos viver essa eternidade quando nós formos ressuscitados, eternizados, glorificados, e aí teremos um corpo de glória completamente eterno, não mais mortal, mas um corpo semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Maju, bom dia. Bom dia, Doris. Bom dia, cada um. Em nome de Jesus. Então, veja, olha que coisa tremenda. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no homem, plantou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Então, há um desejo, há uma semente dentro de nós, mas nem todos percebem na sua profundidade o que foi que Deus realizou. Por isso que esse não entendimento tem levado muitos ao cativeiro. O meu povo é levado cativo porque lhe falta entendimento. Tem coisas que você sabe, mas não entende. Pior, tem pessoas que não conhecem nada e a falta do conhecimento tem destruído a vida. Meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Então, a falta do conhecimento, da revelação, leva à destruição. Mas a falta do entendimento, o entendimento daquilo que você conhece, nem tudo que você conhece você entende. Essa falta do entendimento o leva cativo, o faz se tornar prisioneiro do inimigo, prisioneiro de Satanás. Há muitos crentes que estão aprisionados. Ontem, durante a nossa célula familiar, a gente foi dando oportunidade para cada um falar de áreas da sua vida que precisavam ser libertas. Bom dia, Kátia, bom dia, Rogério,
bom dia, Elisa. E cada um de nós foi ali falando. Um dizia, eu ainda lido com medo. O outro dizia, eu ainda lido com a procrastinação, ainda lido com isso, com aquilo, ou seja, áreas que estão aprisionadas. Quais são as áreas da sua vida que estão aprisionadas? Porque com certeza estas áreas estão aprisionadas porque ainda não foram trazidas à luz. Porque quando a luz entra, as trevas batem em retirada. Quando chega a luz traz para mim todo o entendimento de que a palavra, o nome e o sangue de Jesus são poderosos para quebrar todas essas cadeias do inferno que prendem a vida de muitos crentes. Nós estamos falando de pessoas preciosas, de pessoas de Deus, estou falando da sua vida, e há áreas da sua vida que por falta de entendimento estão aprisionadas. Aprisionadas. Por exemplo, se você está aprisionado no medo, mesmo sendo alguém que ama o Senhor, é porque você não entendeu que no amor de Deus nós somos aperfeiçoados. E esse perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Quem vai me separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus? Entender isso vai fazer com que você seja livre do medo. Então, Deus plantou dentro do homem a semente da eternidade. Ele não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Ele não nos criaria para existir só por um dia. Então Deus planejou toda a eternidade para nós. Deus planejou a minha salvação e a sua salvação na fundação do mundo. A palavra de Deus diz que o cordeiro que foi morto na fundação do mundo. Doutora Sandra, bom dia. Pastor Renê, bom dia. Isso é muito forte, é muito poderoso. Veja, o homem foi criado e no dia que o homem foi criado, Deus pegou o corpo do filho e fez um holocausto. Ou seja, foi oferecido como uma oferta totalmente queimada. O Senhor já começou a planejar a redenção do homem na criação do homem. Então, Deus nunca é pego de surpresa. Tudo está preparado na sua vida. Essa vida não é tudo que há. A vida é apenas, enquanto aqui na terra, um ensaio geral antes daquilo que realmente vai acontecer. A verdadeira produção, a superprodução, ela virá na eternidade. Bom dia, Patrícia, bom dia, pastora Marici. Então, o que nós estamos vivendo aqui, e muita gente está se perdendo no ensaio. Se a vida que nós estamos aqui na Terra é um ensaio para essa grande produção, como que você está se saindo nesse ensaio? Se você não tem essa consciência, e dentro dessa consciência o que Deus faz? Ele desconstrói e constrói. Quando Deus nos chama para o jejum, Ele está nos desconstruindo. Porque se não desconstruir as obras da carne em nós, como vai poder construir as obras do Espírito? Como vai fluir a vida do Espírito para a sua carne? Como vai fluir a vida de Deus plantada em você para a sua alma, para o seu ser? Então, a terra é um lugar de preparação, ela é uma pré-escola, ela é o vestibular para a sua vida eterna. Ou você é aprovado para a eternidade, ou é reprovado. E depende de quem? Depende principalmente desse conhecimento e desse entendimento. A vida que nós estamos vivendo aqui é uma preparação para a verdadeira vida que nós viveremos com Cristo. Amém, queridos? O seu corpo terreno é apenas uma residência temporária do seu espírito. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso futuro como uma casa. Aqui, parafraseando, o povo de Israel, quando estava no deserto, eles habitavam em tendas. Era uma habitação temporária. A qualquer momento, eles desmontavam a tenda e montavam de novo. Mas eles estavam indo para uma terra que eles iriam morar em habitações, em casa.
Então, usando essa figura, em 2 Coríntios 5:1, a palavra de Deus diz: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena que vivemos. Então, ele está dizendo, esse corpo é uma habitação temporária. E quando ele for destruído, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Então, o corpo de glória que Deus preparou para você e para mim é eterno. Esse corpo que nós vivemos é temporário. E muitas vezes, nós, para satisfazermos os desejos de uma habitação temporária, temos colocado em risco, temos colocado em xeque a nossa habitação eterna. Nós temos comprometido a nossa habitação eterna. Por quê? Porque todos nós seremos julgados diante do tribunal de Cristo com tudo o que nós fizemos nessa habitação temporária, no corpo, pelas obras que nós fizemos no corpo. Bom dia, Laíde, bom dia, Mateus, bom dia, Camila, Eliane. Amém, queridos? Então entenda isso. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício. Amém, querido? Olha que coisa gloriosa. Um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Dentro de você, Deus plantou essa semente da eternidade, esse desejo, essa consciência. Mas isso precisa ser liberado para que você viva no dia a dia, não apenas como se agradar essa carne temporária fosse o objetivo final da sua vida. O objetivo final da sua vida é ser aprovado para viver em glória eternamente. Uau! Por quê? Porque a promessa é para o vencedor. Então, o objetivo final da sua vida e da minha vida é exatamente não permitir que os desejos dessa habitação temporária me comprometa o meu edifício eterno, me comprometa na eternidade, porque não se engane, a salvação é um presente, ninguém vai lhe tomar, mas só os vencedores, só os salvos vencedores viverão essa glória na eternidade, nesse período do milênio. Só os salvos vencedores alcançarão o santuário celeste. Quem vai subir? Quem vai subir ao trono do Senhor? Quem vai na montanha mais alta do Senhor? Então Jesus ele fala lá em Mateus, a partir do capítulo 5, nas bem-aventuranças, quem serão esses que vão ver Deus? Quem pode ver a Deus? Os humildes de espírito. Quem pode ver a Deus? Os simples. Então, tudo isso tem a ver com a percepção que nós temos da eternidade e não dessa temporalidade. Guarde isso. E nessa manhã eu quero começar a trabalhar esse conceito dentro do seu coração. É essa percepção do que Deus plantou dentro de mim e não essa percepção, esses sentimentos vindo dessa temporalidade é o que vai me fazer viver na plenitude o que Deus preparou na eternidade para mim. Você foi criado para viver eternamente e nada pode mudar essa verdade, ou seja, aquilo que Deus tem para mim, exatamente, Amanda, a primeira colheita vai para o santuário. Se nós não nos tornarmos primícias dessa colheita, nós seremos colhidos no final, levados para o depósito. Quando na parousia da Nova Jerusalém, na segunda vinda de Cristo, a maior parte da igreja vai ser arrebatada no toque da última trombeta. Infelizmente, por quê? Porque nem todos entenderam, conseguiram compreender essa semente que foi plantada dentro de mim, essa semente eterna. Suelene, bom dia. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? Se você entender, isso vai quebrar na sua vida todo nível de prisão. Então, sabendo dessa realidade, o que você pode aprender nesse momento?
sobre Deus, sobre o que Deus fez na sua vida, sobre essa criação para ser eterna. Primeiro, foi plantada em você a semente da eternidade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é superar os prazeres terrenos. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Supere os prazeres terrenos. Não amem o mundo, nem o que há nele, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, você precisa, uma vez que você está entendendo, que você está conhecendo, que Deus plantou dentro de você a semente da eternidade e que essa habitação que nós estamos, o Senhor chama de uma tenda temporária. Ponha essa visão na sua cabeça. O povo de Israel desmontando e montando tenda. Uma tenda não é uma habitação perene. É algo que vai sendo montado e desmontado. Você está seguindo para um lugar. Mas quando entram na terra prometida, não vão habitar em tendas. Vão habitar em casas. Então o Senhor está dizendo, ei, enquanto você está peregrinando nessa terra, esse corpo físico que você habita, que o seu espírito habita, é uma habitação temporária. Então supere os prazeres dele, porque Deus preparou para você uma casa eterna. Veja, uma geração que saiu do Egito não conseguiu viver em uma habitação eterna. Por quê? Porque eles não superaram os prazeres terrenos, os desejos da carne, e morreram no deserto, ficaram no meio do caminho. Então quero lhe dar uma palavra nessa manhã, e é isso que é o mais sério: não morra no meio do caminho. Não fique no meio do caminho. Você foi chamado para reinar com Cristo, para ser glorificado com Ele aqui na terra. Que no dia da glorificação do Senhor aqui na terra, no dia em que Ele será coroado em glória, e que todos vão ver a sua glória, e Ele vai repartir essa glória com aqueles que vencerem, que você possa estar junto desses que venceram para reinar com Cristo. Amém? Por quê? Porque a coroa da vida só é dada para quem venceu aqui na terra. Você precisa entender isso. Por isso Deus plantou a semente da eternidade dentro de você. Então, o seu desejo, guarde isso, coloque, escreva isso, o seu desejo pela eternidade, ele deve superar qualquer desejo terreno. Eu vou repetir, o seu desejo pela eternidade deve superar todo e qualquer desejo terreno. Que você avalie sempre: o que eu estou seguindo compromete a minha eternidade, ou o que eu estou fazendo me prepara para a eternidade? Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você sabe que as obras, que nível de obras que você está praticando, porque aquele que anda segundo o Espírito jamais satisfará os desejos dessa habitação temporária da carne. Então, olha o que ele diz: não amem o mundo, não amem o mundo nem o que nele há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Há muitos crentes amando o mundo, amando todo esse sistema ao nosso redor, investindo vida para construir coisas dentro desse processo temporário. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Então quem está agarrado com isso vai passar junto. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, fazer a vontade de Deus é o que vai lhe garantir, é o que vai fazer, é o que vai levar você a se tornar um vencedor, a permanecer para sempre. Guarde isso. Veja, muitos cristãos estão comprometendo a sua eternidade por amor ao mundo,
a esse sistema caído que está aí. Queridos, nós somos peregrinos nessa terra. O Senhor plantou em mim e em você uma semente que quando você olha aqui para dentro, você diz, não dá para viver essa eternidade nesse corpo que adoece, nesse corpo que cansa, nesse corpo que envelhece. Então, se a semente da eternidade plantada em mim é para uma habitação eterna, então por que eu vou seguir os prazeres dessa habitação temporária? Sabe, queridos, não amar ao mundo significa superar os prazeres dessa terra. Supere os prazeres dessa terra. E o que na sua vida hoje está lhe comprometendo a ter uma vida com Deus? Que você está jogando fora a oportunidade de crescer, a oportunidade de se tornar um vencedor. O que tem lhe prendido? O que você tem trocado pela eternidade? O que você tem trocado? O que você tem falado? Você tem amado mais a Deus do que ao mundo? Ou você tem colocado as coisas de Deus de lado para fazer aquilo que lhe dá prazer? Para fazer aquilo que a sua carne deseja? Você tem vivido uma vida em que você nasceu de novo, mas não consegue se afastar do mundo e dos seus prazeres? Então, entenda, tem uma semente plantada dentro de você. A Bíblia diz em Gálatas 5, 19, 21, e eu quero encerrando, que as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Quais são elas? Imoralidade sexual, impureza, as ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com ela. E repito o que já disse, que os que praticam, que fazem essas coisas, não receberão o reino de Deus. Ele não está dizendo que você não é salvo, que você não será salvo se você pratica isso, mas você não vai experimentar do tempo de glória que Deus glorificar o Filho e que o Filho vai repartir a sua glória com esses que venceram esses desejos aqui na terra. Assim como ele, para fazer a vontade do Pai, abriu mão da sua vontade. Por isso que Jesus disse para você nessa manhã, quer vir após mim? Negue a si mesmo, negue os seus desejos, tome a sua cruz, morra e siga-me. Então veja, o jejum, ele desconstrói as coisas para que sejam construídas verdades. Ele desconstrói situações ruins para que sejam construídas aquilo que... Por isso que o jejum é uma guerra. Por isso que é claro que você não deseja o jejum. Por quê? Porque quem anda pelos seus desejos não vão satisfazer a vontade do Espírito. Se você anda no Espírito, você não vai satisfazer os desejos. Você vai satisfazer a vontade do Pai. Então esse é o ponto. E eu termino aqui em Gálatas 6:8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Porém, aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Sabe, queridos, é muito interessante quando a gente percebe. Você já percebeu que quando você entra no jejum, parece que todas as comidas ficam melhores? Por quê? Porque a carne, ela está brigando. Ela chega ao ponto de lhe fazer tentar acreditar que algo que você não gosta é bom, só para que você não permaneça no propósito de matá-la, de destruí-la. Então eu quero lhe falar nessa manhã, fique firme no jejum, fique firme no propósito, porque está sendo desconstruída algumas coisas em você para ser construído outros. E a verdade que está sendo colocada em você está lhe fazendo a semelhança de Cristo Jesus. Eu quero lhe abençoar nessa manhã e declarar em nome de Jesus que a semente da eternidade, ela possa lhe trazer um nível de revelação no dia de hoje, um nível de desejo por coisas eternas que lhe faça renunciar prazeres que estão lhe afastando de Deus, que lhe faça renunciar prazeres que estão lhe trazendo acusação, sentimento de culpa, que lhe faça renunciar prazeres que são vazios, que você não fique tentando edificar coisas sólidas numa habitação temporária,
mas que você se prepare para a eternidade. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Shabbat Shalom a todos. E amanhã, com a graça do Senhor, estaremos juntos aqui às 7 horas da manhã. Hoje, às 19h30, teremos o culto do Shabbat e a gente vai estar ali compartilhando uma palavra dentro dessa semana que nós estamos em guerra e libertação, para libertar completamente a sua caminhada, a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe Gabi, Elisa, Deus abençoe Regina, Deus abençoe doutora Sandra, Amanda, Deus abençoe, um bom dia para vocês, um dia de grande paz, de grandes alegrias, e você que talvez esteja vivendo grandes questionamentos, é porque aquilo que estava tão calmo, agora começou a entrar em batalha dentro de você, é o Espírito gemendo com gemidos inexprimíveis, intercedendo pela sua vida. Fica tranquilo, Deus está te levando para um lugar de bênção e de vitória. Bom dia, Conceição, bom dia, Mateus, bom dia, todos amados, em nome de Jesus. Marisa, Lúcia, bom dia, fica na paz do Senhor. Amém? Se você tem sido abençoado por esse devocional, compartilhe com mais 1, 2 ou 3 que você ama. Convide mais pessoas para estarem participando. Deus abençoe grandemente sua vida. Shalom, shalom.